Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Se você chegou até aqui cansado, talvez não seja por acaso. Talvez o corpo esteja pedindo descanso, mas a alma ainda esteja inquieta. Pensamentos que não desligam, preocupações que insistem em ficar. Um cansaço que não é só físico. Antes de seguirmos mais fundo, eu quero te fazer um convite simples e verdadeiro. Permanece comigo nesta oração. Não precisa fazer esforço, não precisa entender tudo agora, só fica. Às vezes, ficar já é um passo de fé. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, não com discursos longos, não com palavras difíceis, mas com um coração cansado que precisa de descanso verdadeiro. Pai, quantas vezes eu tentei descansar fazendo tudo, resolvendo tudo, pensando em tudo, e mesmo assim continuei cansado por dentro. Hoje eu entendo que a minha alma não descansa em soluções, ela descansa em Ti. E para afirmar essa verdade, eu me lembro do que Jesus disse em Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, essas palavras são tão simples e tão profundas. O Senhor não chama os fortes. O Senhor não chama quem está dando conta de tudo. O Senhor chama os cansados, os sobrecarregados, os que já tentaram demais. E hoje, Senhor, eu venho com a alma pesada. Eu venho com pensamentos embaralhados. Eu venho com emoções que talvez nem sei explicar direito. Eu não venho para provar nada. Eu venho para descansar. Espírito Santo, vem agora acalmando o meu interior. Onde há agitação, traz quietude. Onde há peso, traz alívio. Onde há pressa, traz pausa. Ajuda-me a não lutar contra o cansaço, mas a entregá-lo. Ajuda-me a não me culpar por estar cansado, mas a reconhecer que sou humano e preciso de Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo, que não nos cobra além do que podemos suportar. Com o coração começando a se aquietar, eu sigo nessa oração, confiando que o Senhor ainda vai tocar lugares mais profundos da minha alma. Senhor nosso Deus, à medida que eu permaneço na Tua presença, eu começo a perceber que o meu cansaço não veio de um dia só. Ele foi se acumulando, um pouco a cada preocupação, um pouco a cada responsabilidade, um pouco a cada silêncio guardado. E hoje, Pai, eu não quero apenas descansar o corpo. Eu quero permitir que o Senhor toque o cansaço interior, aquele que ninguém vê. Quantas vezes eu segurei firme por fora e me desgastei por dentro. Quantas vezes eu continuei sorrindo, mesmo quando o coração estava pesado. Mas agora, Senhor, eu não preciso mais fingir força diante de Ti. Eu posso ser verdadeiro. Eu posso ser frágil. Eu posso ser humano. E quando eu penso nisso, eu me lembro do que está escrito em Salmos 23:3. Ele renova a minha alma e me guia por caminhos de justiça por amor do Seu nome. Pai, essa palavra me consola profundamente, porque ela não diz apenas que o Senhor me guia, ela diz que o Senhor renova a minha alma. Renovar a alma é cuidar do que está gasto, é restaurar o que foi se desgastando com o tempo, é trazer vida onde só havia cansaço. Então agora, Senhor, eu coloco diante de Ti as áreas da minha vida que mais se cansaram. Cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço de lutar, cansaço de esperar. Espírito Santo, passa agora por essas áreas com delicadeza, sem pressa, sem cobrança, sem peso. Onde houve excesso de pensamentos, traz silêncio. Onde houve cobrança demais, traz graça. Onde houve medo constante, traz segurança. Aleluia. Glória a Deus, que cuida da nossa alma com paciência e amor. Senhor, ensina-me a reconhecer os sinais do meu limite. Ensina-me a parar antes de me esgotar. Ensina-me a buscar descanso em Ti e não apenas em distrações.
que eu aprenda a não carregar sozinho o que nunca foi para eu carregar sozinho. E enquanto o Senhor vai tocando essas áreas cansadas do meu coração, eu sinto uma paz suave chegando, não como um barulho, mas como um alívio silencioso. Senhor nosso Deus, nesta parte da oração eu chego mais fundo, porque aqui eu reconheço que nem todo cansaço vem do que eu fiz, mas do que eu carreguei em silêncio. Coisas que eu não falei para ninguém, preocupações que eu guardei só para mim, responsabilidades que eu assumi sem perceber o quanto estavam me desgastando. Pai, quantas vezes eu achei que precisava dar conta de tudo, que precisava ser forte o tempo todo, que não podia parar, mas hoje, diante de Ti, eu reconheço, a minha alma se cansou, e quando eu penso nesse peso prolongado, eu me lembro do que está escrito em Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pai, essa palavra me traz alívio, porque ela não diz para eu carregar menos, ela diz para eu lançar sobre o Senhor. Lançar é soltar de verdade, é parar de segurar com medo, é confiar que Deus cuida melhor do que eu. Então agora, Senhor, eu lanço sobre Ti as preocupações que roubaram minha paz, as ansiedades que apertaram meu peito, os pensamentos que me impediram de descansar. Eu lanço sobre Ti o medo do futuro, o peso das decisões, a cobrança excessiva sobre mim mesmo. Espírito Santo, me ajuda a não pegar de volta aquilo que estou entregando agora. Me ajuda a confiar que o cuidado de Deus é real, presente, constante. Aleluia. Glória a Deus, que se importa com aquilo que ninguém vê. Senhor, ensina-me a viver com mais leveza. Não uma leveza irresponsável, mas uma leveza confiante. Aquela que sabe que Deus está no controle. Enquanto eu vou soltando esses pesos, eu sinto minha respiração ficando mais tranquila, meu coração menos apertado, minha mente menos acelerada. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora eu não estou mais sozinho com o fardo. Senhor nosso Deus, depois de entregar o cansaço, depois de lançar os pesos, depois de reconhecer os meus limites, eu chego a este momento final com o coração mais tranquilo. Eu entendo, Pai, que descansar em Ti não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança, é reconhecer que a minha alma precisa mais da Tua presença do que de respostas imediatas. E essa verdade se firma em mim quando eu me lembro do que está escrito em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pai, que versículo tão simples e tão profundo. Ele não diz que todos os problemas acabaram. Ele não diz que tudo foi resolvido. Ele diz que é possível deitar em paz porque o Senhor cuida de nós. É essa paz que eu recebo agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que guarda o coração. Uma paz que abraça a alma cansada. Espírito Santo, permanece comigo depois desta oração. Guarda meus pensamentos. Acalma minha mente. Silencia aquilo que insiste em roubar o descanso. Que eu não volte a carregar o que já entreguei. Que eu não volte a me cobrar além do que posso suportar. Se alguém estiver orando comigo agora, que essa mesma paz alcance esse coração. Que essa pessoa sinta alívio, que sinta descanso, que sinta segurança em Deus. Se fizer sentido para você, deixa um amém, como quem concorda em silêncio com essa entrega e esse descanso. E se lembrar de alguém que anda cansado por dentro, compartilhe essa oração. Aqui nós caminhamos juntos, em oração, sem pressa. Agora, com reverência e simplicidade, eu oro como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Descansa agora. A alma pode repousar. Deus está cuidando de você. Glória a Deus.